Olha, o câncer de cabeça e pescoço é considerado o quinto tipo com maior incidência no Brasil. O Instituto Nacional de Câncer estima para até 2025 o surgimento de 40 mil novos casos da doença por ano no país. Daí a importância da prevenção e também do diagnóstico precoce para evitar o agravamento do mal. A gente vai falar mais sobre o assunto e conversa agora com o líder da unidade especializada em cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Português, o cirurgião de cabeça e pescoço Marcos Borba, conosco aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor Marcos. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Espero poder contribuir com a orientação e a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Primeiro, só para que fique bem claro, tumores de cabeça e pescoço referem-se aos cânceres que ocorrem em regiões como boca, língua, palato mole e duro, gengivas, bochechas, amígdalas, faringe, laringe, esôfago, tireoide, seios paranasais, fossas nasais e glândulas salivares. Isso, exatamente. Além disso, a pele, que recobre essas regiões também, as glândulas salivares, como você falou. Então, compreende toda essa gama de localizações, que pode, em algumas situações, evoluir para um câncer. E um número que assusta essa estimativa aí, 40 mil novos casos da doença por ano no país, pelo menos aí até 2025. Quais são as principais causas da incidência dessas doenças, doutor Marcos? Sem sombra de dúvida, ainda é o consumo excessivo de álcool e o tabagismo. Esses dois fatores são os principais em mais de 80% dos casos. Mas alguns outros fatores de risco também são associados ao câncer de cabeça e pescoço, como, por exemplo, a infecção pelo vírus HPV, o vírus papiloma humano, o uso de próteses dentárias mal adaptadas, a irritação crônica também provocada por uma má higiene oral, isso também está implicado. E no caso do câncer de lábio, a exposição ao sol, de forma crônica e cumulativa durante a vida, também é um fator associado. Como é que a gente pode, digamos, contribuir para esclarecer a população para a identificação de sinais, sintomas de alerta? Olha, muito importante isso. No mês passado, nós tivemos inclusive um mês de conscientização, o Julho Verde, de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço, as formas de prevenção e tratamento. Mas nunca é tarde para a gente continuar falando sobre isso, até porque a prevenção faz com que a gente gaste menos e tenha menos repercussões devastadoras desse câncer. Como é que a gente pode fazer para prevenir? As visitas regulares ao dentista, ao médico e até, em muitas situações, o próprio autoexame pode fazer com que a gente surpreenda alguma alteração suspeita. Então, quando a gente encontra ou quando a gente está diante de feridas ou manchas vermelhas ou esbranquiçadas dentro da boca, na língua, ou até feridas na pele, caroços, sintomas como dificuldade para engolir, para falar, aparecimento de rouquidão, esses são sintomas que, quando identificados e quando persistem, pelo menos por mais de 2 semanas, deve alertar também o indivíduo a procurar assistência médica especializada. Isso aumenta a chance de um diagnóstico mais precoce e isso é muito importante. Além disso, a prevenção dos fatores de risco, a gente comentou já sobre o tabagismo, e o consumo maior de álcool. Se a gente puder evitar isso, a gente já diminui um bocado a chance de ter um câncer de cabeça e pescoço. Não acaba, mas a gente acaba diminuindo, Isso é importante. Administrar essa combinação de fatores que colaboram para isso. Agora, tem sempre também aquele componente da predisposição genética. Sim, obviamente existe isso,
né? Mas isso não é a maioria. A maioria é causada por uma alteração genética mais adquirida, e adquirida por conta desses fatores ou comportamentos de risco. Então, se a gente tem uma prótese dentária mal adaptada, se a gente tem o cigarro que causa uma alteração, né, no gene, aí a gente aumenta a chance disso evoluir para um câncer, né? Então, isso é mais importante do que a predisposição genética que a gente, obviamente, sabe que existe, mas não é o fator principal nessa equação. Desde hábitos que às vezes dão trabalho, está chegando aqui perto do Dia dos Pais, Jefferson daqui a pouco vai curtir a festinha do Dia dos Pais na escola do guri dele. Dá trabalho a gente convencer essa molecada que tem que escovar o dente todos os dias, após as refeições. Muita gente não tem ideia de que está ali também, além da higiene bucal, está colaborando para eliminar, então, um fator de risco que mais adiante pode colaborar, né, para que surja um problema. Agora eu lhe pergunto, como é que a gente pode, além do autoexame, dessa atenção a esses sintomas, né? Mas em que condições a gente, no cotidiano, pode se deparar com a possibilidade de ter um olhar mais qualificado que possa nos indicar, olha, precisa fazer um exame, você tem que checar isso aqui. É um dentista, e nem todo mundo tem aquele hábito de ir, pelo menos a cada 6 meses, ao dentista. Um otorrino é o também. otorrino, é o seu clínico geral. Qual é a maior chance da gente se deparar? Que tipo de profissional pode nos ajudar a monitorar isso, não, no primeiro sinal já dar um alerta? Então, o dentista é um grande aliado. Eu sou dentista também, né? Mas além do dentista, o médico clínico, né? O otorrino, o cirurgião de cabeça e pescoço, essas são especialidades que vão ter uma atenção redobrada, e principalmente o cirurgião de cabeça e pescoço, o otorrino e o dentista, eles têm uma expertise na avaliação, principalmente da cavidade oral, né, que dentre as regiões da cabeça e pescoço é o local onde mais ocorre o câncer de cabeça e pescoço, né? Para se ter uma ideia, a gente falou de ser o quinto, né? Se a gente for extrapolar geograficamente para fatores culturais, por exemplo, na Índia, nos homens, o câncer de boca talvez seja o primeiro, né, em incidência, por conta de um hábito de fumar e mascar um tipo de raiz que eles têm lá, um tipo de chamado betel, né? E isso faz com que a irritação crônica, né, leve ao câncer. Então, essa avaliação prévia por meio de exames de imagem, por exemplo, para ver a tireoide, a faringe, laringe, tem como observar de que forma? Então, muitas vezes, no início, que é o que a gente quer, a gente não tem essa repercussão em nível de exame de imagem para ser detectado. O câncer de tireoide, você falou bem, a maioria dos cânceres de tireoide começa como um carocinho, um nódulo na tireoide. E, felizmente, a maioria desses nódulos, que está realmente com um crescente muito grande no diagnóstico, a maioria desses nódulos é benigna, né? A gente vê países tentando retroceder nessa ânsia de fazer exames da tireoide como forma de triagem do câncer. A Coreia é um exemplo disso, né? Hoje a gente tem indicações para fazer exames de imagem, no caso da tireoide, no ultrassom, mas a gente ainda vê muitos profissionais solicitando de rotina como uma espécie de triagem. E a gente consegue, às vezes, diagnosticar o nódulo, e a partir daí a avaliação dos nódulos de tireoide pode ser feita ou por um endocrinologista ou por um cirurgião de cabeça e pescoço. Doutor Marcos, e uma vez o câncer instalado, tem chances de cura? Tem, e daí a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Porque diagnosticando numa fase inicial, eu diria que 80% ou mais dos cânceres de cabeça e pescoço, eles podem ser curados. E muito importante também é a diminuição da complexidade desse tratamento e das repercussões que o tratamento pode levar. Quando você tem um câncer de maior dimensão, num estágio mais avançado, o tratamento cirúrgico
ou qualquer outro tipo de tratamento empregado, né, como a quimioterapia, a radioterapia, mas principalmente o tratamento cirúrgico, ele causa repercussões muito mais devastadoras, né, e danosas, né, para a saúde do indivíduo, tanto esteticamente como funcionalmente. Então, a prevenção... Como nos cânceres em geral, não é? Nos cânceres em geral, exatamente. Mas na região da cabeça e pescoço isso fica muito mais patente, né? Porque a gente está trabalhando com a face, com a cavidade oral, né? Que tem inúmeras funções, né? De fala, de alimentação, né? Deglutição. Então, a própria interação do indivíduo é prejudicada. Quando a gente faz esse diagnóstico precoce, né, tudo é menos complexo. No caso do diagnóstico precoce, não se submete a uma quimioterapia, radioterapia, são tratamentos mais brandos? Sim, quando as lesões são muito iniciais, via de regra o tratamento é cirúrgico. Em algumas situações pode-se até fazer emprego de tratamento radioterápico, mas, via de regra, o tratamento cirúrgico é o principal. A quimioterapia ela é mais usada quando o câncer está no estágio mais avançado, geralmente em associação com a cirurgia. Eu estava vendo aqui, o câncer de boca é a quinta neoplasia, o quinto câncer, não é? Mais frequente no homem aqui no Brasil, e o câncer de tireoide a quinta entre as mulheres. O que justifica isso, um ser mais incidente nos homens e outro mais nas mulheres? No caso do câncer de cavidade oral, ele está muito ligado ao consumo de álcool e o tabagismo, que são comportamentos, né, fatores de risco mais associados ao homem. Embora a gente veja, né, com a chegada, né, há algum tempo já da emancipação feminina, que as mulheres estão incorporando alguns hábitos, né? Incorporar alguns hábitos que no passado eram mais restritos, né? Isso, ao sexo masculino. Então isso explica a preponderância no homem, mas o aumento também que existe entre as mulheres do câncer de boca. Em relação ao câncer de tireoide, realmente é muito mais comum nas mulheres. Alguma causa hormonal, né, ainda em investigação, deve estar implicada para isso, mas realmente é muito mais comum nas mulheres, né? Ambos têm uma incidência crescente. Há quem diga, no último levantamento do INCA, que em alguns países, né, em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, né, em desenvolvimento como o Brasil, chega a superar essa quinta posição, né, para o câncer de boca nos homens e para as mulheres no câncer de tireoide. A gente fala aqui de câncer de boca, gengiva, bochecha, laringe, esôfago, fica, na minha cabeça pelo menos, mais clara, né? A localização do órgão e tudo mais. A tireoide, que está bem lá no meio da cabeça, não é? No meio, não exatamente, né? Não. Não, a tireoide fica aqui. A tireoide, né, fica no pescoço. Fica no pescoço, né? Eu estou confundindo com outra glândula. Mas qual é a função da tireoide? A tireoide, ela é muito importante pela produção dos hormônios tireoidianos, que são indispensáveis para a gente viver. É como se fosse o combustível do nosso organismo. Então, os hormônios fornecem energia para nossas células continuarem aí a trabalhar. A tireoide em si, ela não é indispensável, mas os hormônios que ela produz são indispensáveis. O problema na tireoide bagunça o organismo. Isso, hormônio de uma forma geral, né? Isso, agora, falando das terapias, doutor Marcos, é natural que o câncer, apesar dos avanços da medicina, ele assusta muito. Todo mundo tem medo de contrair um câncer, de desenvolver um câncer. E quem está vivendo esse problema, ou quem está perto de alguém querido que está vivendo esse problema, às vezes as pessoas se agarram a soluções meio na base do desespero. E aí surgem as tais soluções milagrosas, né? Eu vejo mesmo entre pessoas que têm acesso à informação muita fantasia, talvez, uma expectativa talvez exagerada em torno da fosfoetanolamina. Esse remédio foi desenvolvido no laboratório da Universidade de São Carlos, gerou muita polêmica. Afinal de contas, há eficácia comprovada do uso dessa medicação? Não há eficácia comprovada ainda e eu acho que é muito arriscado as pessoas
não terem uma orientação de uma pessoa com expertise, né? Com reconhecimento, com capacidade para orientar, para tratar, né? Então, a pessoa deve se informar, hoje é muito mais fácil isso, se informar sobre quem ela vai se consultar. Como é vendido facilmente na internet, inclusive. Né? Mas a internet, eu acho que é inevitável, né? Eu não acho ruim quando um paciente me procura e leu alguma coisa na internet, é bom porque a gente pode confrontar, mas nem sempre a gente consegue, o paciente procure na internet e tenha esse confronto, esse encontro com alguém que possa tirar as dúvidas e verdadeiramente orientar, né, de uma forma segura. E essa nova terapêutica que me parece já está chegando ao SUS, com o chamado CART-CEL, é diferente? A gente tem visto notícias com remissão praticamente completa, né, de casos de câncer. Me perdoe, eu não conheço. Então não deve ser tão... deve ser realmente muito novo. CART-CEL eu não conheço. Mas não é nada, eu posso dizer, que esteja amplamente divulgado. Sim. Agora, aproveitando, falando de terapia, e o senhor citou aqui que são tratamentos bem clássicos, né? A radioterapia, a quimioterapia e a cirurgia também, em casos em que a avaliação identifica como inevitável. Mas qual é a sua opinião sobre tratamentos alternativos, que a gente, vira e mexe, também ouve falar, como, por exemplo, a acupuntura, a homeopatia, cromoterapia, reiki, yoga? O senhor acredita que tenha alguma eficácia também? Eu acredito que a gente não pode privar o paciente de acreditar que vai ficar curado. Acredito que essas terapias alternativas podem ser bons adjuvantes, né? Podem complementar, mas o tratamento principal ele é baseado ainda na cirurgia, na quimioterapia, na radioterapia. Hoje se desenvolve a passos largos a terapia gênica, a terapia imunológica. Todos esses outros tratamentos me parecem que podem ajudar, sim, tá? Mas de forma complementar. Por mais que muitas vezes o impacto, como o senhor mesmo destacou, acabe sendo muito grande também, não é? Isso, exatamente. Quando está bem avançada a doença, uma radioterapia, uma fisioterapia impacta no corpo todo, além daquele ponto em que está sendo tratado, né? Exatamente. Não só a cirurgia, que muitas vezes nos casos avançados vai causar uma mutilação, uma deformidade, né? Embora esteja em voga a reconstrução dos tecidos que são retirados, mas a quimio e a radioterapia têm um impacto também significativo nos tumores avançados. Agora, o mais importante nessa história toda é deixar sempre a luzinha do alerta ligada, não é? Para, diante de qualquer sintoma, procurar uma orientação médica, na melhor das hipóteses, um diagnóstico precoce para evitar umas consequências piores aí no caso de um câncer, seja do pescoço, seja da cabeça, né? Isso, sem sombra de dúvidas, eu acho que essa é a mensagem principal. A gente tem que estar atento, né? Tem que buscar uma atenção especializada toda vez que algo sai do normal, né? Então, alterações que passam mais do que 2 semanas, 3 semanas, elas precisam ser investigadas. Perfeito. Isso pode significar a cura, né? E na maioria das vezes pode não ser nada, né? Mas quando for, a gente está tentando diagnosticar num estágio mais precoce possível e o tratamento vai repercutir de forma menor. Sempre bom falar de saúde. Dr. Marcos Borba, muito obrigado, cirurgião de cabeça e pescoço, ele que também é líder da unidade especializada em cirurgia de cabeça e pescoço do Hospital Português, também cirurgião dentista, conversando conosco aqui no Issa Bahia. Muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima. Bom dia a todos, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de falar sobre uma coisa que eu amo, que é a cirurgia de cabeça e pescoço e a prevenção do câncer de cabeça e pescoço. Muito bem, agora 7h52.